você aí está gravando. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, ontem até gerou aí uma certa polêmica, que eu estava no 10R lá, que eu não estava operando, pessoal, eu estava gravando aula, então acabei não mudando o tamanho do renco, mas atualmente nós estamos trabalhando, turma, com o 12R. Então, como vocês podem ver, no meu gráfico de 5 minutos, eu tenho um indicador aqui, olha, que me mostra o tamanho do renco ideal para a gente usar no dia. E por que que isso é tão importante? Ora bolas, vocês que já me seguem há algum tempo, vocês sabem que o grande trunfo que o gráfico de Renko nos traz é ele ter a capacidade de nos mostrar de forma mais clara as movimentações do preço. Afinal de contas, o Renko é um gráfico atemporal, então ele só se movimenta com o deslocamento do preço para cima ou para baixo. Agora vamos pensar juntos. Se a gente está num período de baixa volatilidade do índice, por exemplo, em que o índice está bem travadão, fazendo movimentos curtinhos, tá? Igual coice de porco, pernas curtas de movimento. Imagine se nesse momento você cai naquele pensamento assim, que você precisa usar um gráfico de Renko bem grandão, um box bem grande, para você tirar o ruído do gráfico. Não tem algumas pessoas que defendem essa tese? Mas você está num período de volatilidade muito exprimido. O que, que vai acontecer? Você vai ficar, às vezes, a manhã inteira operando ou a tarde inteira operando, você vai ver isso aqui, ó. Vai fazer um quadrado assim e um quadrado assim. E acabou a tarde. Então, você não vai conseguir observar ou identificar as movimentações do preço. Se você estiver usando um renco muito grande, como alguns defendem, correto? Ah, mas é porque daí o renco grande só vai mostrar quando tiver um movimento grande. Tá, aí você não tiver. Aí você vai ficar olhando dois quadradão a tarde inteira. Errado, pessoal. O que que você precisa fazer? Você precisa ajustar o tamanho. Não esqueça de gravar a aula. Você precisa ajustar o tamanho do teu box de acordo com os movimentos que o ativo está fazendo atualmente. Por isso que eu desenvolvi este indicador. Esse indicador baseado no True Range, que vai medir a volatilidade do gráfico de 5 minutos, e também no indicador topos e fundos, que detecta o tamanho das pernas de movimento, ele vai fazer uma média e vai dizer para você, olha, o renco ideal para você usar hoje é o 12R, porque ele vai mostrar para você os movimentos de uma forma mais clara. E vai evitar que você use um renco muito pequenininho, que vai dar muita quebradeira no gráfico também, tá? Então, hoje o nosso indicador lá do tamanho do renco mostra o 12R. Quem não tem é só baixar ele aí na loja de estratégias do Profit e instalar no gráfico de 5 minutos. Beleza? Vamos lá. Hoje é sexta-feira, amanhã continua a batalha. Para alguns, né, Alexandre? Para alguns. Eu desligo, né? Final de semana. Passamos então, pessoal, para o gráfico de 60 minutos. Dúvida boba. Onde no Profit altera o resultado? Pontos. Se você está falando aqui, olha, nessa parte aqui do chart trading lateral, Carlos, é aqui, ó, tá vendo que tem um cifrãozinho? Se você deixa no cifrãozinho aqui, você vê o teu resultado em dinheiro. Se você muda aqui, ó, para esse símbolo de porcentagem, você vê o teu resultado em pontos, tá? Então é nesse quadradinho aqui, onde diz resultado, aqui, ó, do lado tem um cifrãozinho e esse sinal de porcentagem. É aqui que você muda os teus resultados para pontos ou financeiro, ok? Passamos então para o nosso gráfico de 60 minutos, pessoal, onde nós temos apenas um indicador instalado. Então, gráfico de 60 minutos. Lembrando, a gente usa a série histórica para fazer essa análise, tá? Então é WinFoot 60 minutos e não WinJ 60 minutos, para que a gente não tenha distorção desse resultado quando há mudança de contratos, ok? E temos um único indicador instalado nesse gráfico, que é o nosso
True Range de 90 períodos. O True Range, pessoal, ele é um indicador nativo do Profit. Todos vocês têm ele aí. Só que quando você instala ele no gráfico, ele sempre entra com o padrão de período 1, aqui, ó. E a gente altera ele para 90 períodos. E o tipo pode deixar aritmética mesmo. Exponencial não vai fazer diferença, mas deixa aritmética. Vai dar uma pequena alteração, pode deixar aritmética mesmo, correto? Outro range de 90 períodos vai fazer o quê, pessoal? Ele vai pegar os últimos 90 candles de 60 minutos, aqui, olha, do nosso gráfico, e vai somar o tamanho, a amplitude de todos eles. Mas quando eu falo amplitude, pessoal, é aqui, olha, de mínima a máxima, não é de abertura a fechamento. Ou seja, ele vai somar o quanto o mercado balançou para cima e para baixo durante uma hora das últimas 90 horas. E daí vai dividir por 90. Vai nos dar uma média aqui, olha, que é o que a gente batizou aí carinhosamente de número mágico. Então, o número mágico nada mais é do que a média de amplitude, ou seja, quanto o índice balançou para cima e para baixo nas últimas 90 horas, tá? Vai dar 10 dias para trás. Correto, pessoal? Então, o número mágico, ele é a resposta para a seguinte pergunta. Se eu te perguntar, Carlos José, quantos pontos por hora o índice costuma balançar, oscilar para cima e para baixo? Você já vai ter a resposta na ponta da língua. 638 pontos, que é o número mágico do índice no dia de hoje. Então, o nosso gráfico de 60 minutos, ele serve apenas para isso, para que a gente verifique a média de quanto o índice está trabalhando para cima e para baixo dentro da sua, como a gente chama, volatilidade normal. Feito isso, pessoal, com o nosso número mágico em mãos, e lembre-se, sempre diário de trade na mão, pessoal. Trader tem que estar com o seu diário na mão o tempo todo, já com os dados do dia anotados, horários de notícias importantes verificados, tudo preparado, o planejamento do dia, quais são as operações que você vai fazer, o que você vai operar, o ativo que você vai operar, o horário, tudo programado no diário de trade, ok? Feito isso, nós mudamos para o nosso gráfico agora de 1 minuto. E a pele lá que eu não estou conseguindo clicar no gráfico. Pera lá, pessoal, eu vou rapidinho parar o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Parei o compartilhamento e preciso compartilhar novamente. Compartilhar. Ok. Às vezes acontece do o Zoom travar a tela aqui, eu não consigo clicar em cima dela, quero ver se voltou. Voltou. Aqui o que nós fazemos, então? Passamos agora para o nosso gráfico de 1 minuto, pessoal. Mudamos aqui para o nosso layout de 1 minuto. Vamos excluir todos os estudos para que as marcações do dia de ontem não interfiram no dia de hoje, correto? No gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós vamos analisar a abertura do mercado, nós também temos um único indicador, que é justamente aí o nosso querido e exclusivo corredor italiano. Lembrando mais uma vez, se você não tem o corredor italiano, também é só você vir até aqui a loja de estratégias do Profit, escreve aqui dentista, já vai aparecer aqui, olha, os indicadores que eu tenho aí na lojinha do Profit, e você vai baixar aqui, olha, existe o corredor italiano para o índice e existe o corredor italiano para o dólar, tá? Você vai instalar o do índice no gráfico do índice e o do dólar no gráfico do dólar, evidentemente, tá? O indicador é gratuito, é só você contratar aqui que a Nelogica já instala aí no teu Profit. Ok, pessoal, beleza? O nosso gráfico de abertura vai ser sempre o gráfico de 1 minuto, correto? Por quê?
Porque esse indicador, o corredor italiano, ele foi desenvolvido para ser usado no gráfico de 1 minuto. E todos os dias a gente precisa configurá-lo. Então, antes do mercado abrir, a gente clica com o botão direito do mouse em cima do corredor italiano, vem até propriedades do corredor italiano, em parâmetros a gente coloca o número mágico de hoje, que é o 638, que nós verificamos lá no True Range do gráfico de 60 minutos, correto? A partir desse momento, nós estamos com o corredor italiano devidamente configurado para a abertura de hoje. Você pode mudar a cor das linhas, tá? Então, se você observar, aqui ó, tem linha 1, linha 2, 3 e 4. Tá? A linha 1 é de cima, a 2 é essa aqui, a 3 é essa aqui e a 4 é de baixo. Então, a linha 1 e a 4 são as de fora. A linha 2 e a 3 são as de dentro. Eu gosto de usar as de fora, esse fúcsia, esse rosa, e as de dentro aqui, azulzinho. Tá? Mas você pode pôr a cor que você achar melhor ou mais adequada aí para o teu gráfico, tá certo? Aí a parte de cores é opcional, ok? Fabrício, você vai operar no gráfico de 1 minuto? Não, eu não vou operar no gráfico de 1 minuto, pessoal. Mas a análise da abertura do mercado e a definição das regiões importantes, eu faço sempre no gráfico de 1 minuto. Mas uma observação interessante. Se você opera índice e dólar, hoje a gente está operando só o índice, excepcionalmente, mas se você opera índice e dólar, você tem que ter, olha, um layout de 1 minuto para cada ativo. Um layout de 1 minuto para o dólar e um layout de 1 minuto para o índice. Por quê? Porque a gente usa o mesmo indicador, só que eles funcionam de forma diferente. Então, como eu falei, no layout do dólar, você vai pôr o corredor italiano do dólar. No layout do índice, você vai pôr o corredor italiano do índice. E esse indicador é o carro-chefe da nossa análise de abertura do mercado e definição do cenário do dia. Lembrando, isso pode mudar completamente os teus resultados no day trade, quando você passa a ter o entendimento de como os movimentos do mercado comparado à sua volatilidade podem te dar indícios de um mercado de força, de um mercado de continuidade ou não. Ok? Assim que o mercado abre, pessoal, a gente tem que lembrar que podem acontecer apenas três coisas. O mercado pode disparar para cima, como um foguete indo para a lua, que é o que a gente chama de situação 1. O mercado pode despencar, pessoal, mas cair como um caminhão caçamba caindo do alto de um viaduto, que é o que a gente chama de situação 2. E o mercado pode ficar travado aqui no meio, olha, de forma lateral, que é o que a gente chama de situação 3. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vai acontecer no dia de hoje? E a resposta é: não sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de hoje. Então, o que que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa aguardar alguns minutos para que o mercado nos dê informações suficientes para que a gente possa entender o que está acontecendo e, a partir daí, a gente fazer as nossas operações. Então, se a gente quer operar agora, nesses primeiros instantes do mercado, a gente não tem informações suficientes do mercado para a gente saber o que fazer. Então, você está jogando, você não está operando, você está jogando. Você acha que vai subir ou acha que vai descer, correto? Mas você não tem subsídio, você não tem informação suficiente do mercado para você ter um raciocínio lógico do que está acontecendo. Se você está em situação 1, 2 ou 3. Correto? Bom dia, João Paulo. O Zoom é exclusivo para o pessoal da equipe A, que é a turma que opera comigo todo dia, que são os meus alunos e ex-alunos de mentoria, tá? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? A nossa conduta na parte inicial do mercado é a gente ter calma,
se afastar, se afastar mesmo. Se tira a mão do mouse e, de preferência, empurre a tua cadeira para trás. Se afaste da tela, porque isso melhora a tua visão periférica e a tua capacidade de assimilar o que está acontecendo. Não deixa a mão em cima do mouse nesse momento, porque você pode, num impulso, tomar uma decisão equivocada. Quantos de nós já não fez aquela operação? Eu fiz milhares, que você clica no impulso. E depois que você clicou, quase que instantaneamente você pensa, puta merda, que cagada que eu fiz. Por que eu entrei aqui? Por quê? Porque você estava muito próximo da tela, você estava com a mão em cima do mouse, você não estava com uma capacidade de analisar o que estava acontecendo da maneira correta, e o mercado deu um sinal ou outro, porque ele é um driblador em potencial, e você acabou clicando e entrando no impulso de uma operação. Então, tira a mão do mouse, empurre tua cadeira para trás, pegue tua xícara de café, fique escutando o Fabrício falar mal do Vasco e observe primeiramente o que está acontecendo. Para partir daí, quando a gente tiver o diagnóstico na mão do que o mercado está fazendo, aí nós vamos tomar uma atitude e fazer uma operação. Correto? Então elimina da tua vida essa necessidade de você operar nos primeiros minutos. Porque eu gosto sempre de repetir. Eu opero já há alguns anos. E o maior número de stops que eu levei na minha vida foi nos primeiros minutos de pregão. Sem dúvida nenhuma. Os maiores stops que eu tomei foi na abertura do mercado. E aí eu comecei a perceber que os traders profissionais, de verdade mesmo, não operam nesse momento. Eles esperam ter uma análise concreta do dia para daí eles tomarem uma atitude. Legal, pessoal. Assim que o mercado começa a se movimentar, a gente percebe que o corredor italiano começa a trabalhar. Então a gente está vendo nesse momento já a formação de 4 linhas. Então já começa a aparecer para a gente aqui, olha, as 2 linhas rosa, que são as 2 linhas de fora, e também as 2 linhas azuis, que são as linhas de dentro. As linhas azuis, pessoal, elas delimitam para a gente a região onde o índice vai atingir o seu limite de volatilidade média. Lembram, há alguns instantes, quando a gente explicou o número mágico, e eu perguntei lá para o Carlos José, quantos pontos por hora o índice está andando em média? E o Carlos José respondeu 638 pontos, Fabrício, que era o nosso número mágico. Então, se eu pegar aqui, olha, da máxima que o índice fez e puxar a régua para baixo, aonde que ele vai dar os 638 pontos? Exatamente em cima da linha azul. Correto? Tá, Fabrício. E se o índice fizer a volta agora e voltar para cima? Vamos medir? Se você pegar aqui, olha, da mínima que ele fez e esticar a régua para cima, ele vai dar 638 pontos aonde? Em cima da linha azul. Entenderam? Então, o corredor italiano, ele vai começar a observar as movimentações iniciais do mercado e essas linhas azuis vão se reposicionar, marcando para a gente o limite de volatilidade média do índice. Então eu sei que se o índice continuar descendo, continuar caindo, a hora que ele atingir a linha azul, ele chegou no seu limite de volatilidade média. Assim como, se ele fizer a volta e começar a subir agora, e romper o topo e continuar subindo, a hora que ele bater na linha azul, ele atingiu o seu limite de volatilidade. Tá, Fabrício, mas eu vou chegar aonde com esse conceito? Esse conceito, ele deve ser analisado junto com a seguinte tese que eu defendo. Quem é que faz o preço subir ou descer, pessoal? Existe um pensamento equivocado que diz assim: não, o preço cai
quando os vendedores estão mais fortes do que os compradores e deslocam o preço para baixo. E o preço sobe quando a gente tem a situação contrária, quando os compradores estão mais fortes do que os vendedores e deslocam o preço para cima. Ok, eu não concordo com essa teoria. Por quê, Fabrício? Porque a gente percebe que o mercado, primeiro, ele nunca para. Ou ele está subindo, ou ele está descendo. E não existem compradores ou vendedores mais fortes que mudam de ideia de forma tão rápida num range tão pequeno. Isso é ilógico. Então, porra, os vendedores estão mais fortes, por isso estão deslocando o preço para baixo. Tá, mas chegou aqui agora, os caras já estão mudando de ideia? Não, porque eles estão realizando lucro, porque está acumulando, porque não sei. Tá, mas então por que, que não cai o preço? Então quer dizer que eles não estão com tanta convicção assim, não, que o índice está muito caro e que esse preço tem que ser deslocado para baixo. E te digo mais, por que, que esse troço aqui agora reverte para cima e volta tudo para cima? Onde é que estavam os vendedores mais fortes? Então, se isso aqui volta tudo para cima, quer dizer que eles venderam porque eles eram mais fortes? E daí eles deixam agora outro mais forte do que ele jogar para cima e ferrar com ele? Gente, não caiam nisso. Isso não é real. Não existe esse jogo de gigantes aqui, como muitas pessoas defendem. O que existe, pessoal, nessas movimentações são dois grupos que operam o tempo todo. E esses dois grupos são responsáveis pelo mercado estar constantemente se movimentando para cima ou para baixo. Quais são esses dois grupos? O primeiro são os CPFs, tá? E que é um grupo gigantesco. São milhões e milhões de pessoas. Como diz o meu amigo Saulo, é o grupo dos burros. Somos nós, as pessoas físicas. Esse grupo sempre está operando. Não interessa se o mercado está bom, está ruim, se tem liquidez, se não tem, se tem volume, se não tem, se tem deslocamento, não tem. Esse grupo sempre está operando. Porque ele sempre está achando o que fazer. Pode ser a maior cagada, mas ele sempre acha o que fazer. Então esse grupo sempre está operando. Correto? Só que existe um segundo grupo. Goste você ou não, acredite você ou não, ele existe. E ele está constantemente atuando, que são os robôs. Tá? Só que quando eu falo em robô, pessoal, eu não estou falando do meu robozinho que está funcionando lá na Trader Host, hoje está desligado, por sinal. Não estou falando dele. Eu estou falando dos grandes robôs dos traders institucionais, dos bancos, que operam com mão pesada em termos de volume financeiro. Esses robôs, eu chamo de robôs Papa CPFs. Esses robôs, eles operam contra esse primeiro grupo. Então, esses robôs não olham gráfico, eles não veem gráfico. Esses robôs, eles são ligados lá na ferramenta Times and Trades, na aba Evolução no Tempo. Então, se você vem até ferramentas e abre o teu Times and Trades, você vai ver que lá embaixo, olha, ele tem uma aba aqui, olha, que diz Evolução no Tempo. Quando você clica nessa aba, e a gente vai mudar ela aqui para tabela, você vai perceber que nós temos uma tabela que mostra a tomada de posição das corretoras. Então, nesta tabela, nesta ferramenta, você consegue enxergar, por exemplo, vamos pegar a Clear. Você consegue enxergar tudo o que a Clear está fazendo. Olha lá, olha, já apareceu que nesse momento a Clear está ali com 5.142 contratos comprados. Então, quando você fica olhando para esse número, você consegue perceber se ela está comprando muito ou vendendo muito. Você consegue até mesmo perceber qual é o preço médio onde esses contratos estão entrando. Então, o que que os robôs, esses robôs,
Papa CPFs fazem? Eles ficam verificando a tomada de posição das corretoras de pessoa física. E preste atenção numa coisa. O que o robô sabe? O robô sabe que pessoa física é pobre, opera com baixo volume e usa stop curto. Essas três coisas as pessoas físicas fazem. Então, o que o robô faz? Quando ele percebe que houve um aumento de posição comprada muito grande, destes caras, eles empurram o mercado para baixo. Estopa todo mundo. Brrr. Quando eles percebem, opa, aumentou muito, os caras estão vendendo demais, aumentou muito a posição vendida. O que o robozinho faz? Joga o mercado para cima. E assim ele fica invertendo o mercado o tempo todo, sempre contra o que as pessoas físicas estão fazendo. Entenderam? Então, conforme a gente teve informações, inclusive dentro da própria UBS, quando o Jorge esteve visitando eles lá na Suíça, o que foi que eles falaram? Eles falaram que a nossa bolsa, para eles, é um parque de diversões. Por duas razões. Primeira, porque eles têm acesso a essas informações dentro do Times in Trades. Nós trabalhamos com book e Times in Trades aberto. São uma das poucas bolsas do mundo que deixa isso aberto, justamente para que eles possam ver. É de propósito. Segunda coisa que faz isso aqui um parque de diversões para eles. O nosso volume financeiro é ridículo. É extremamente baixo. Então, esses robôs conseguem reverter o mercado e jogar o índice 200, 300, 400 pontos para cima ou para baixo a hora que ele bem entende. Porque o volume financeiro é muito baixo. Então, qualquer robozinho de banco de merda de quinta categoria lá da Europa consegue vir aqui e jogar o nosso índice 500 pontos para cima a hora que ele quiser. Então, somou as duas coisas. Primeiro, eles enxergam o que a gente está fazendo. E segundo, o que a gente faz é muito leve e eles conseguem reverter para o lado que eles quiserem, quando bem entendem. Correto, pessoal? E é por isso que você observa esses movimentos no mercado, se movimentando o tempo todo para cima e para baixo, sem parar. Nós já vamos falar do terceiro grupo. Existe um terceiro grupo, mas ainda não chegou a hora da gente conversar sobre ele. Nesse momento, é importante que você entenda estes dois grupos, que são os CPFs e que são os robôs, os grandes robôs institucionais, que são os robôs Papa CPFs. Por isso que você aprende setups por aí na internet, e bons setups operacionais. O cara põe um vídeo lá, coisa mais linda, você vê o setup, você acha bacana, você faz os backtests, funciona, e você começa a operar aquilo não dá certo. Você pegou no YouTube, né? Você não pegou no YouTube o setup? Pegou, né? Quantas mil pessoas pegaram também? Quantas pessoas passaram a operar aquilo? Dá aquela entrada linda do operacional. Entra um monte de gente ali, dá água na boca do robô, o robozinho inverte, estopa todo mundo. Então, nós vivemos hoje uma guerra dentro do day trade, pessoal. Uma guerra entre nós e alguém que a gente não pode vencer. Por quê? Porque tem muito mais dinheiro do que a gente, muito mais força, muito mais informação, muito mais equipamento. É uma luta desigual. Por isso que a gente perde. Entenderam? O mercado nunca vai parar. Ele vai se movimentar o tempo todo. Pode ser que em alguns momentos esse balanço aumente um pouco, Professor, bom diminua um dia. pouco. Bom dia. Eu posso só tirar uma dúvida com o senhor? Fala. Esse indicador de Renko, ele mostra o Renko já automático ou tem alguma coisa que tem que ser feita ou ele já vai aparecendo automático aí? Como é que funciona? É Por favor. automático, só que tem que pôr ele no gráfico de 5 minutos. Tá? Gráfico de candles de 5 minutos. Ok? Ah, obrigado. Nada. Então, esse balanço ele pode aumentar, diminuir, mas ele não vai parar nunca. Ele vai estar o tempo todo se movimentando para cima ou para baixo. Porque esses dois grupos nunca vão deixar o mercado estacionar. Correto? Então, quando a gente vê esse balanço que o mercado faz para cima e para baixo, eu tenho que todos os dias fazer essa comparação com vocês. Isso é igual ao mar, pessoal. O mar sobe,
e desce, sobe e desce, sobe e desce, o tempo todo. Ele nunca para, ele não desliga. Só que olhe para a praia de cima, como nós estamos olhando, e observe que o mar, ele trabalha geralmente dentro desta faixa aqui, olha. Entre estas linhas. Concordam comigo ou não? E como foi que eu marquei essas duas linhas? Ora bolas, Fabrício, eu estou vendo as marcas na areia ali, olha. Eu consigo ver na areia as marcas que o mar deixa quando ele sobe e quando ele desce. Então, eu consegui colocar essas duas linhas porque, mais ou menos, eu consegui ver aonde que o mar costuma trabalhar dentro dos seus movimentos naturais. É exatamente o que a gente fez lá no gráfico, pessoal. O gráfico também deixou as suas marcas na areia. Lembram do True Range? Lembram do número mágico? O que é o número mágico, pessoal? É quanto o índice trabalhou para cima e para baixo, em média, nos últimos 90 candles de 60 minutos. É como se você tivesse passado 90 horas olhando para a praia e marcando todas essas regiões aqui, olha, essas marcas que o mar deixou na areia. E depois de 90 horas, você fizesse uma média de tamanho dessas marcas aqui, ó, e falasse para mim, ó, Fabrício, a média dessas marcas é X. Esse é o número mágico do mar. É a volatilidade média do mar. É exatamente, meus amigos, o que a gente fez aqui. Então, aquelas duas linhas azuis que eu mostrei para vocês lá na faixa da areia da praia, são essas duas linhas azuis aqui, ó. Correto? Então agora, ó, tá baixando o mar. Tá baixando. Mas está chegando em qual região? Está chegando aqui, olha. Nessa região aqui. E a de cima lá é essa região aqui. Entenderam? Ok? Agora eu pergunto para você: o mar sempre fica nessa região? Hã? Não. Vai ter um momento, pessoal, que vocês vão ver o mar subindo, 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 e não vai parar de subir, vai bater no calçadão, vai passar por cima do calçadão, vai arrancar a tampa da barraquinha do vendedor de cachorro-quente, vai atravessar a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú, ó, do outro lado da avenida. Correto? Quer ver? Olha aqui uma foto tirada no mesmo lugar. Reparem como o mar subiu, 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 passou por cima do calçadão. Olha o vendedor de cachorro-quente bem louco lá, ó, porque molhou a geladeira dele. Olha o mar atravessando a Avenida Atlântica. E a hora que vier a onda, meu amigo, a onda vai bater lá na porta do Hotel Bali. E aí eu pergunto para vocês, em que momento que aconteceu isso aqui? Quando foi que aconteceu isso? Isso aconteceu, pessoal, quando entrou uma força grande o suficiente para tirar o mar da sua normalidade, para fazer com que o mar fizesse um movimento além da sua volatilidade normal. É o momento que entrou a tempestade, o furacão, o maremoto, o ciclone, uma força grande o suficiente para fazer com que o mar perdesse completamente a sua capacidade de movimentação média. Pode alargar, Fábio, deixar o jeito que fizer, cara. Quando vem a tempestade, não tem o que segure. E vou te dizer, dependendo da tempestade, atravessa a Avenida Atlântica e vai lá na Avenida Brasil. Não tem o que segure quando entra a tempestade. Agora, vamos levar esse raciocínio, pessoal, para o gráfico. Quem é a nossa tempestade aqui? Quem é a nossa tempestade? O nosso furacão, o nosso maremoto. É um terceiro grupo dos três principais grupos que atuam no mercado. Lembram dos dois primeiros? CPFs e robôs. Existe um terceiro grupo, que são os grandes institucionais, pessoal.
tá? A turma, porém, chama de big players. Esses caras são a tempestade. Quando, como o João Paulo falou lá, ó, é o fluxo de dinheiro. Quando esses caras entram aqui, meu amigo, não tem alargamento de praia, não tem calçadão, não tem barreira de proteção, não tem o que segure. Porque esses caras, quando eles entram com mão pesada. E qual é o objetivo destes caras quando eles entram no mercado? O objetivo deles é causar o deslocamento do preço. Porque esses caras, eles não operam o tempo todo como nós. Esses caras, eles atuam quando eles chegam à conclusão de que o mercado não está no preço justo. Então, eles estão sempre posicionados, eles modificam as suas posições de nível de preço. Só que quando eles atuam, e eles atuam de mão pesada, o mercado ganha deslocamento. Deslocamento é, o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem para onde ele não estava sendo negociado. Ou seja, o mar sai da faixa de areia da praia. Entenderam? Correto? Por isso, pessoal, a gente deve entender o mercado da seguinte forma. Nós temos uma primeira região, que é essa região aqui, olha, que a gente vai marcar com uma faixa ou com um X amarelo, que é a região entre as duas linhas azuis. Essa região, pessoal, é a nossa trap zone. Por que nós chamamos de trap zone? Zona da armadilha. Porque aqui dentro o mercado vai te enganar. O mercado vai te tapear. Porque ele vai ter a capacidade de mudar, inverter a sua direção rapidamente e com muita facilidade o tempo todo. O mercado vai trabalhar geralmente com volume muito baixo, com deslocamento lento, exatamente da forma como você está enxergando no gráfico. Correto? Então, essa região é a nossa zona de armadilha. É onde você deve evitar de fazer operações. Use você o setup que você usar. Tanto faz. Correto? E aí, meu amigo, nós temos uma outra região, que é uma região favorável para a gente buscar por trades de tendência, que é para cima da resistência principal, tá? Então, a linha rosa aqui, olha, é a resistência principal. Nós já vamos falar sobre ela, tá? Resistência principal. E a linha rosa de baixo é o nosso suporte principal. Ok? Então, acima da resistência principal, eu quero buscar por compras. E abaixo do suporte principal, eu vou buscar por vendas. Fabrício, mas por quê? Aí você não vai estar vendendo no fundo e comprando no topo? Gente, vocês sabem que eu tenho vontade de dar uma chinelada na bunda de quem fala isso. Não existe topo em mercado de tendência de alta. E não existe fundo em mercado em tendência de baixa. Quando o mercado entra em tendência, não tem topo e não tem fundo, meu amigo. Quando esse troço que resolve cair, rompe tudo isso aqui para baixo e parece que vai parar lá nos quintos dos infernos. Não tem o que segure a queda. E eu vejo um monte de gente tentando achar um fundo. Não, já caiu muito, agora é fundo, eu vou comprar. Stop. Não, já caiu muito, agora é fundo, eu vou comprar. Stop, eu troço não para de cair. Então nunca mais fale isso. Ah, vendeu o fundo e comprou topo. Isso é uma estupidez. O que você precisa é ter a capacidade de enxergar quando o mercado entra em tendência. Agora, essas linhas, que são o nosso suporte principal e a nossa resistência principal, vão te marcar uma região onde o mercado só vai conseguir romper se entrar a tempestade. Se aparecer o tal do institucional, o tal do big player que a turma fala,
e der-lhe uma porrada para jogar o mercado para baixo ou para cima. Senão, não vai. Correto? Por isso que, se passar por cima do calçadão e atravessar a Avenida Atlântica, meu amigo, não tenha dúvida, eu vou buscar por compras. Porque eu estou tendo a evidência de um movimento com força. E depois em todos aqueles outros sinais que a gente usa para detectar movimento de força. Volume, fluxo comprador, respeito a médias móveis, deslocamento pelas lajes de concreto da nossa teoria dos andares do mercado. Tem todos aqueles outros sinais. Mas o importante é que você compreenda que nós vamos buscar esses sinais nestas regiões, para que a gente possa buscar os nossos trades de tendência. Correto, pessoal? Ok? Aí eu pergunto para vocês, o mercado vai para baixo quando os vendedores estão mais fortes. Tá, então por que parou aí agora? Por que não continua caindo? Vai indo, você cai, eu quero ver você cair, cara, vai. Cai aí se você é macho mesmo. Por que não cai? Porque o índice atingiu o limite da sua volatilidade. Ou seja, para tirar ele daí, ou entra o grandão, falando, não, esse preço não está certo. Meta porrada para baixo. E pode entrar, pode vender 18 mil contratos aí. Ou entra os caras pensando assim, ou não vai. Entenderam? Como é que funciona o corredor italiano? Agora, vamos raciocinar a respeito dessa região onde ele chegou. Porque ele está, agora, nesse momento, no limite inferior da sua volatilidade. Como que a gente vai analisar essas regiões? Vamos voltar lá para a praia, pessoal. E vamos fazer aquele exemplo que eu sempre faço com vocês. Você chega lá em Camboriú, de manhã, cedinho, tá desse jeito a praia. E você tá com a mulher, com a sogra, com 3 filhos, os filhos do vizinho, cachorro, aquela mudança toda. E você vai montar uma barraca, daquela barraca que leva 40 minutos para montar. Cheia de cano, aquela porcaria. Eu montei uma vez só, joguei fora, de tanta raiva que me deu. Você vai montar uma merda daquela, tá? Você vai montar onde? Você vai montar aqui, ó, do lado desse guarda-sol laranjado? Eu acho que não. Você não vai montar ali. Porque você vai olhar as margens e vai falar, puta que pariu, o mar vai chegar aqui, vai ser aquela correria, vai arrastar o baldinho da criança para um lado, o chinelo da mulher para o outro, vai tombar o isopor, vai ser aquele salseiro. Não, eu não vou montar a barraca aqui, não. Será que monta aqui, ó, nesse espaço aqui vazio? Ai, 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 olha a marca na areia. Eu acho que você não ia montar aí também, não. Porque é perigoso. O mar subir e ainda te pegar lá. Não seria mais inteligente você montar a barraca aqui, ó? Você não ia ficar mais seguro? Ia, né? Por quê? Porque você entende a volatilidade média do mar. Você sabe, quando você olha para a praia, você sabe que caso o mar suba até aqui, olha, a grande probabilidade é que ele volte. Da mesma forma, quando você olha para a praia, você sabe que quando a maré baixa e ele chega até aqui, olha, existe uma grande probabilidade que ele suba. Estou certo ou estou errado? Então eu posso dizer para vocês o seguinte: nós temos a região de limite de volatilidade média, que é a nossa linha azul. E o que o corredor italiano faz? O nosso indicador. Ele vai pegar um grande obstáculo que tem além disso. Então ele vai pegar, por exemplo, o calçadão aqui, olha. E aqui é onde o mar fica lisinho, onde acabam as ondas, tá vendo? Olha. O que você sabe? Você sabe que aqui você tem uma grande probabilidade que o mar retorne. E você sabe que aqui você tem uma grande probabilidade que o mar suba. Entendeu? Então, nós usamos essas regiões, aqui, olha, que a gente chama de faixa azul, assim, ó,
Tá vendo? Ó? Faixa azul, faixa azul. Ok? O que é essa faixa azul, Fabrício? É a região onde a gente tem uma grande probabilidade que o índice retorne. Por isso que nessa região, nos extremos do nosso range, a gente faz os nossos trades de reversão, como aquele que a gente fez ontem de tarde, que eu fiz lá com o pessoal que eu estava fazendo o treinamento presencial. Então, a partir do momento que o índice entra nessa região, e eu não vejo indícios de um movimento de força, meu amigo, deu entrada num setup de reversão, eu entro sem medo, porque ele volta para dentro desse range. Entenderam, pessoal? Então, essa região entre a linha azul e a linha rosa é a região onde a gente vai ter um ponto favorável para a gente buscar por trades de reversão. Correto? Então, aqui, olha, reversão. E aqui, olha, reversão. E assim, pessoal, a gente divide o nosso gráfico em patamares. Então, nós temos uma primeira região, que é a região amarela, que é aqui, olha, dentro da nossa trap zone. Qual é o setup que a gente vai usar aqui dentro? Um só, que é o setup do café. Nós vamos ficar olhando o mercado, vamos tomar café, vamos falar mal do Vasco, do Cuiabá, do Curitiba, dessas porcaria aí do futebol. Vamos bater papo, vamos falar da previsão do tempo. Correto? Aí nós temos uma segunda região, que é a região onde a gente vai buscar por trades de tendência. Então nós vamos buscar por compras aqui em cima, olha. E vamos buscar por vendas aqui embaixo. Que setups nós vamos usar aqui? Você pode usar aqui o meu aí, o Renko 2023, você pode usar o meu lá, o RPV, você pode usar lá do Larry Williams, que o Palex ensina, com gráfico de candles, 9.2, 9.3, 9.4, que o Palex ensina. Você pode usar o Trimax, lá do Rocha, lá do meu amigo do Rocha, do Renko Live. Você pode usar um retorno à média, o pullback na média do Thiago Jedi, do Thiago Brito. Você pode usar qualquer setup de tendência nessas regiões, que você tende a se dar bem, porque você vai estar entrando num momento de tempestade, onde entrou muita força no mercado. E daí busque os outros sinais que eu ensino: volume, fluxo de agressão, respeito a médias móveis, entra sempre depois de deslocamento de suportes e resistências importantes. Enfim, vocês sabem as dicas que eu dou. Tá? Mas você vai estar numa região favorável para essas operações. E nós temos, finalmente, a terceira região do gráfico, que é a região onde você vai buscar por trades de reversão. Então, qual é o setup que você pode usar nessa região azul? O meu é o melhor de todos, que é aquele setup de reversão que eu mostro para vocês quase todos os dias usando o canal de Keltner modificado. Muito bom nessa região. Vocês podem usar um fechou fora, fechou dentro, clássico, que o Stormer ensina com muita propriedade, lá usando o gráfico de candles e bandas de Bollinger. Você pode usar um 9.1, que também o Palex ensina bastante, que também é lá do Larry Williams, mas é o setup de reversão. Quando você, depois de um movimento que estica, você entra no fechamento de um candle de reversão que cruza e fecha para o outro lado na média de 9 exponencial. Então, não interessa o setup. O setup, você pode usar qualquer um que você conheça ou que você domine, desde que ele seja usado na região correta e no momento ideal. Aí você tende a ter sucesso com esse setup.
E é por isso que eu falo para vocês sempre, não adianta vocês aprenderem a usar setups. E eu hoje, no Brasil, eu vejo pouquíssimos traders. O que eu vejo são caçadores de setups. São raros os traders de verdade que estudam, que se desenvolvem. Não. Eu vejo gente procurando setup. Pulando de canal em canal no YouTube, procurando curso atrás de curso para aprender o quê? Um setup. E daí aparece o Fabrício aqui e fala para vocês, não existe nenhum setup que funcione. Ah, o João Paulo elogiou ali o Renko 2023. Não funciona, cara. Já vou te falar, não funciona. Pô, Fabrício, mas foi você que fez, mas não funciona. O que eu vou fazer? Se você operar ele, você vai perder dinheiro. O canal de Keltner modificado, que eu acabei de falar para vocês, que é o melhor de todos, não funciona. Se você for usar ele, você vai perder dinheiro. E por que eu defendo essa tese, pessoal? Porque um setup é uma ferramenta, como um martelo. Um martelo é uma ferramenta, ele tem um uso específico para ele ser utilizado. Então, se minha mulher comprar um quadro e pedir para eu colocar um preguinho de aço na parede da sala para ela pendurar, eu vou na minha caixa de ferramenta, vou pegar o preguinho de aço, vou lá e vou colocar o preguinho de aço na parede. O martelo vai funcionar extremamente bem. Aí eu fico apaixonado pelo martelo. O martelo é fantástico, o martelo é demais. Eu falo bem do martelo para todo mundo. Eu faço um curso para aprender a usar o martelo. Eu compro um martelo importado e eu viro um defensor em potencial do martelo. Aí no outro dia de manhã eu vou sair de casa, encontro o carro com o pneu furado. Vou ter que trocar o pneu. O que eu vou fazer? Eu vou usar o martelo. Só que eu não vou conseguir tirar a roda do carro com o martelo. Eu vou destruir a roda e não vou conseguir tirar a roda. Por quê? Porque eu não preciso do martelo. Eu preciso de uma chave de roda. Só que eu não sei usar a chave de roda. Então eu vou usar o martelo. Só que não vai funcionar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar mal do martelo. Eu vou dizer que eu fui enganado por quem me vendeu o martelo. Eu vou dizer que o martelo não funciona, que o martelo é uma porcaria, que os vendedores de ferramentas são todos uns canalhas que ficam só enganando as pessoas porque o objetivo deles é ganhar dinheiro vendendo ferramenta. É isso que vocês fazem. É isso que eu vejo todos os dias no YouTube. Então, seguido, as pessoas me perguntam, pô, Fabrício, legal, cara, esse setup, qual que é o índice de acerto dele? Digo, depende. Quem vai operar? Eu operando, eu estou acertando 63%. Se você for acertar, você vai operar, você vai acertar 30%. Porque você não sabe a hora de usar ele. Ou seja, não existe setup bom e setup ruim. Existe trader bom e trader ruim. E você tem que estudar, entender o mercado, para que você identifique o momento de usar determinada ferramenta ou não usar determinada ferramenta. Porque pensem comigo, meus amigos. Pense, você é inteligente. Pense. Se existisse um único setup que funcione, vamos dizer que existe um. Existe, descobri, um. O que ia acontecer? Eu ia começar a operar aquele setup. Então ficou verde, eu compro. Ficou vermelho, eu vendo. E ganho dinheiro com isso. Não é questão de liquidez, não, João Paulo. Vamos pensar um pouco diferente. Digamos que eu descobri um que funcione. Então fica verde, compra. Fica vermelho, vende. Setup. Só seguir o setup que ganha dinheiro. Tá. Eu ia começar a ganhar dinheiro com aquilo. Aí imagina meu cunhado, o Jefferson, subtenente do Corpo de Bombeiro. Eu ia chamar o Jefferson e falar, Jefferson, cara, vem ver uma coisa aqui. Olha esse negócio que eu tô operando, ó. Quando fica vermelho, eu vendo, e quando fica verde, eu compro. Aqui, ó, e ganho dinheiro, cara. O Jefferson ia falar, porra, Fabrício, puta que pariu, cara. Pô, vou fazer isso aí. Ia começar a fazer junto. Aí ele ia pegar e ia contar pro meu grande amigo Rodrigo Vieira, que por sinal é trader também. E também é bombeiro. E trabalha junto com meu cunhado. O Vieira ia aprender a fazer aquilo. Falar, puta que pariu, cara, esse troço que funciona. Pô, fica verde, eu compro, fica vermelho. Eu vendo e eu tô ganhando dinheiro. Porra, esse troço funciona. O Vieira ia começar a fazer também. Só que o Vieira ia contar pro irmão dele, que trabalha numa casa de autopeças.
E o irmão dele também ia aprender. O que ia acontecer em pouco tempo, pessoal? Se isso realmente funcionasse, não ia ter mais ninguém trabalhando, gente. Todo mundo ia ser trader. E daí eu te pergunto, por que minha mulher não é trader? Por que ela é pedagoga? Se isso aqui funcionasse. Hã? Por que o João Homem não conseguiu ensinar o irmão dele a ser trader? O irmão dele continua até hoje trabalhando, inclusive, numa loja de autopeças, vendendo peças. Por que o João Homem não conseguiu ensinar o irmão dele? Por que o João Homem não ensinou o setup dele pro irmão dele? E o irmão dele tá se fudendo lá na loja de autopeças. Porque não existe nenhum setup que funcione. Não existe. Fazem 8 anos que eu estou procurando um setup que funcione no mini índice e no mini dólar. E eu nunca encontrei. Nunca. Então, ou eu sou muito burro, que eu não acredito, sou só um pouco, mas ou eu sou muito burro ou não existe. E não adianta, pessoal, vir com história de Stormer para mim. Porque o Stormer falou que o setup é objetivo. Gente, eu fiz todos os cursos do Stormer. Eu não vejo pedacinho de vídeo dele no YouTube, não. Eu fiz os cursos dele, todos. E ele fala, não funciona no mini índice. Isso aqui foi desenvolvido para ações em time frames grandes. Ah, então quem vem falar que o Stormer defende, não conhece o que o Stormer defende. Porque ele mesmo fala, não opere índice. Não funciona no índice. O índice é o pior ativo do mundo para ser operado. Todas essas frases são do Stormer. Beleza, pessoal? Ok? E vamos mais além? Já que estamos falando de frases e falando que setups não funcionam, vamos falar uma do João Homem também, que eu adoro? Preste bastante atenção. Abre aspas. Não existe nenhum setup, robô, regra de coloração, operacional, nada capaz de fazer você ganhar dinheiro no day trade. Se um dia alguém te oferecer alguma dessas coisas, rasgue imediatamente o seu atestado de trouxa, porque isso não existe. E, se existisse, jamais seria oferecido para você. Fecha aspas. Essa frase do João Homem. Eu tinha ela escrita num quadro. Ok? Pense sobre ela. Então, como é que você ganha dinheiro no day trade, meu amigo? É entendendo o mercado. É você compreendendo os movimentos. É você sabendo quem atua, quando atua e por que atua. E neste momento você vai usar uma ferramenta adequada que tende a ter uma pequena probabilidade a mais de funcionar do que de não funcionar. É assim que você ganha dinheiro no day trade. Correto? E como eu sempre digo, eu dou essa aula todos os dias de manhã. Todos os dias. Como é que eu vou fazer para combinar com o mercado para ele cair até aqui e chegar aqui e começar a patinar? Eu não tenho esse poder, pessoal. Eu não tenho esse poder. Então, como é que eu combinei com o mercado direitinho para ele cair até essa linha azul? Falei, ó, índice, viu? Eu vou dar aula hoje de corredor italiano, tá? Então, você, pelo amor de Deus, você não vai me fazer passar vergonha. Você caia só até a linha azul, e daí da linha azul para baixo, você vai a reboque, cara. Ah, e tem outra que eu vou combinar com ele também. Viu? Depois das 10 horas que abriu os papéis, viu? Abre embaixo os papéis e deu uma porrada para baixo e arrebenta tudo isso aqui, tá?
Então, como é que eu combino essas coisas todas com o mercado, pessoal? É porque faz 8 anos que eu estou olhando para essa desgraça aqui. E eu já aprendi que é assim que isso aqui se comporta. Então, o que, que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar uma ferramenta que dê certo nesse comportamento dessa desgraça aqui. Entenderam? E é esse pensamento que vocês têm que buscar. Parar de serem caçadores de setup. E buscar entender o comportamento do mercado. E aí sim, pegar essa setup parada, tudo que vocês veem por aí, e ver o que, que dá para usar e o que, que não dá. Correto, pessoal? Cansei. Turma, um abraço para vocês do YouTube aí. Terminamos a nossa análise de abertura do mercado. Vocês já estão com as regiões todas marcadas e a gente se vê mais tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem uma mensagem no Telegram. Valeu, pessoal do YouTube. Vocês da equipe A, continuem aí, pessoal, que nós vamos começar a nossa aula agora. Contato comigo. Pera aí, João. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o meu Telegram. Telegram. Copiar link. Link copiado. Aí, João Paulo. Só mandar um Telegram, tá? Mais tarde eu te respondo. Falou, galera! Tchau para vocês do YouTube. A gente se fala. Um grande abraço. Abraço. Fabrício, por que, que a gente tem que todo dia fazer a mesma coisa? Né? Ontem eu estava conversando com a Kelly, com a minha esposa. Ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, então ela me ensina muito sobre método de aprendizado e métodos também de como você pode aumentar a tua produtividade. E ela ontem me ensinou uma palavra que eu aprendi, anotei aqui, achei bonita. Pré-cognição. Alguém aí sabe o que é pré-cognição? Pré-cognição, pessoal, são atitudes que você tem, que você toma, antes de você precisar pensar sobre elas e tomar a decisão sobre aquilo. Chama-se pré-cognição. Então, por exemplo, quando você está dirigindo e você vai mudar, você arrancou do sinaleiro e você vai mudar da primeira marcha para a segunda. Você não pensa para fazer isso. É ou não é? Você não pensa, eu tenho que desacelerar, eu preciso apertar a embreagem. Ok, apertei a embreagem, agora eu preciso pegar no câmbio, preciso mudar ele da primeira marcha para a segunda. Opa, agora tem que soltar a embreagem, tem que... Não. Através da pré-cognição, você já tornou isso natural para você. É igual andar de bicicleta. Você não precisa pensar para se equilibrar. Isso chama-se pré-cognição. Uma coisa que eu gosto de contar sempre para vocês é que nós, dentistas, a gente não enxerga o que a gente faz. Você pode não acreditar, mas quando o dentista está mexendo num dente superior, posterior teu, ele não está vendo o que ele está fazendo. Não enxerga. Não enxerga, pessoal. E você imagina eu usando um negócio aqui, ó, que é uma alta rotação, trabalhando, girando a 400.000 RPM. Pra você ter ideia, um Fórmula 1 é 17.000 RPM. Isso aqui gira 400.000 RPM. Com uma broca diamantada na ponta girando. Isso aqui corta, pessoal, um dente de um lado para o outro, assim, ó. Como se fosse faca quente na manteiga. Imagina o que acontece se isso aqui pegar a tua bochecha. Ou a tua língua. Ou se isso aqui pegar o meu dedo. E um detalhe, o dentista não enxerga o que ele está fazendo. Não vê, não tem como enxergar. É tudo no que você está sentindo na mão e imaginando na tua cabeça.
E você acha que o dentista pensa nisso quando ele está fazendo? Não, porque ele desenvolveu pré-cognição. Entendeu? Nós temos que buscar o que no mercado, pessoal? Nós temos que buscar pré-cognição. A gente tem que ser capaz de agir no day trade de forma, entre aspas, automática, ou seja, sabendo exatamente o que a gente precisa fazer, sem precisar pensar para tomar decisão. Porque se você tiver que pensar para tomar decisão aqui, você vai ter um problema sério. Porque você vai ter as tuas emoções agindo. E nós, seres humanos, não somos animais racionais. Nós somos animais emocionais. Nós tomamos as nossas decisões, temos as nossas atitudes baseadas nas nossas emoções e não nas razões. Por isso eu faço com vocês aqui todos os dias a mesma coisa. Porque ontem eu conversando sobre isso com a Kelly, ela me explicou, Fabrício, como é que você atinge pré-cognição em alguma atividade tua? É através do treino e da repetição. Tá? Treino, repetição. Treino, repetição. Treino, repetição. Exaustivamente. Por isso que nós fazemos isso aqui todos os dias há anos. E continuaremos fazendo todos os dias da mesma forma. Ok, pessoal? Turma, eu vou desligar a gravação aqui, tá? Deixa eu interromper para a gente começar a gravação de novo com o tema da nossa aula de hoje. Perla, 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 perla. Interromper gravação.